Olá, hoje estamos à conversa com Alexandre Alves, empreendedor, apaixonado da aviação e empresário de sucesso na aviação portuguesa. É o atual CCO do Grupo Seven Air, ao qual agradecemos desde já a cedência deste espaço, onde estamos a gravar aqui no Aeródromo de Tires, em Cascais. O Alexandre tem muito para nos contar, muitos temas vão ser debatidos com certeza hoje, sobre a aviação no geral e no particular da formação e da manutenção. Mas a primeira pergunta é uma pergunta óbvia. Alexandre, porquê aviões? Não sei se consigo responder a essa pergunta. Os aviões são um misto de razão e paixão ao mesmo tempo. Poucos negócios misturam as duas coisas. E é transversal. Qualquer pessoa que nós conversemos, que trabalhe em aviação, seja pessoas que trabalhem em check-in, seja pilotos, técnicos de manutenção, vão responder o mesmo. É um bichinho que entra dentro de nós e que depois nunca mais sai. E no teu caso, tu começaste a paixão com a aviação com algum momento? Foi muito por acaso. Eu sou militar de carreira, o meu objetivo de vida foi sempre ser militar, nunca pensei noutra coisa, se bem que em paralelo desenvolvi uma carreira empresarial desde cedo e em determinada altura decidi mudar de vida. Andei uns tempos sem saber o que é que havia de fazer e por obra do destino, diria, fui parar a aviação e comecei como comissário de bordo. Mas na carreira militar nada tinha a ver com aviões, paraquedismo, força aérea? Paraquedismo sim, mas exército. Portanto, mas o paraquedismo já como uma ligação ao ar? Não, era não mesmo foi uma daí vertente que militar. Surgiu nada? Não, foi mesmo por acaso. Não, nunca tinha ponderado sequer, mas quando saí da carreira militar, para quem passou por isso, é um pouco difícil de transitar para a vida civil. Nós estamos habituados a um tipo de ambiente, um ritmo muito diferente. E foi mesmo por obra do destino. O meu pai disse-me, em vez de estares a pensar, muda completamente de vida e vai trabalhar para uma companhia aérea, como comissário de bordo. E eu pensei que, inicialmente, não, é exatamente o oposto daquilo que eu fazia. Pois, aqueles horários tão fixos e tão rígidos transformam-se em horários que, sendo rígidos no trabalho, são muito flexíveis nas funções. Sim. Mas decidi tentar e comecei na Portugália como comissário de bordo e o bichinho entrou. E tem sido muito difícil até hoje desligar-me desta área. Trabalhei em outras companhias aéreas, cheguei a topo de carreira nessa área de tripulante de cabine muito depressa, tive sorte. E depois também porque sou um bocadinho inconformado e estou sempre à procura de fazer algo novo, acabei por assumir outro tipo de funções nas várias companhias onde trabalhei e fui evoluindo e acabei por conseguir juntar a carreira empresarial que sempre tive, desde os 18 anos, à parte da aviação. Portanto, junto o prazer à parte da razão. Voltando à questão do pessoal de cabine, eu sei, nós já nos cruzámos antes, tu chegaste ao topo de carreira, como dizias, e chegaste o topo de carreira no pessoal de cabine acaba por ser engraçado, porque sais do transporte público, vamos chamar assim, e passas para o privado. E nessa parte de aviação privada, tu privaste com histórias que são muito interessantes. Sei que não poderemos entrar em grandes detalhes, mas genericamente há coisas muito giras a acontecer nesse tipo de aviação. Há coisas que as pessoas nem sequer sonham às vezes. Nós vemos nos filmes, por exemplo, vemos jatos executivos, as pessoas que têm elevado poder de compra, elevado nível de vida, mas muitas vezes nem os filmes replicam a realidade, que muitas vezes suplanta isso. Portanto, felizmente tive essa oportunidade. Portanto, eu consegui, depois de ser chefe de cabine, instrutor, consegui passar pela experiência da aviação executiva e aí sim cheguei a topo de carreira, até a direção de um departamento de tripulantes de cabine, de uma empresa de jatos executivos multinacional. E foram histórias muito engraçadas. Foi um período de 5 anos em que eu estive baseado no Médio Oriente, portanto, privei com os sheiks, com famílias reais, com estrelas, portanto foi muito interessante. E há alguma história que possas contar sem nomear os seus intervenientes? Ou o teu sigilo obrigatório? Dificilmente. Essa questão de viver longe, e desde que eu te conheci, já te conheci 3 ou 4 sítios de residência, e nós conhecemos-nos há 2 ou 3 anos,
Essa questão de passar muito facilmente de um sítio para o outro é obrigatório para quem gosta desta carreira? Se não é obrigatório, é quase incontornável. A aviação e também transversal a quase todas as profissões aeronáuticas, seja tripulante de cabine, piloto, técnico de manutenção, é um mercado muito aberto, é um mercado global. Nós não nos podemos fixar apenas no mercado nacional, é um mercado muito pequeno pela sua dimensão, é muito restritivo. Portanto, se queremos evoluir nesse tipo de carreiras, temos obrigatoriamente que olhar para o exterior. E acho que é incontornável haver uma experiência internacional. Eu, de facto, já tive várias, nem todas em aviação, portanto, já vivi na Arábia Saudita, no Dubai, em Moçambique, em Cabo Verde. Portanto, tenho uma experiência até interessante nesse aspecto. Acho que é importante, acho que todas as pessoas deveriam passar por essa experiência porque crescemos como profissionais e como pessoas. E se tivesses que escolher outro país que não Portugal, do que já conheces, onde é que vivias? Essa é outra pergunta difícil. É a mesma coisa que perguntar qual é o avião que eu gosto mais. Eu tenho um problema que eu gosto muito da África. Não sei explicar porquê também. Mas há aí uma ligação, o teu pai também. Sim, o meu pai ainda vive em Moçambique, apesar de só lá ter ido a primeira vez há cerca de 5, 6 anos. E tenho alguma ligação familiar, mas não foi por aí. A minha família não é grande fã da África, não como eu. É algo que não se consegue explicar, é emoção. É muito difícil, não consigo responder. Onde é que eu viveria? Não sei. E os sítios inesquecíveis, do que já passaste, onde é que toda a gente deveria ter passado? Ou pelo menos deverá passar? Quase todos os países, gosto de todos. Nova Iorque é incontornável, portanto, aquelas cidades de primeiro mundo que nós chamamos que são incontornáveis, portanto, Londres, Paris, Nova Iorque, mas devo dizer que se calhar o que me marcou mais foram os países menos desenvolvidos, tanto a Ásia, os países da Ásia e pela cultura asiática também são marcantes. A África pela dimensão, pelos cheiros, pelas cores, porque se calhar vemos nos países africanos menos desenvolvidos, se calhar um potencial de evolução maior, não sei. E as pessoas também? As pessoas são muito mais dadas. Eu acho que a África, para além da realidade, espaço, ambiente, as pessoas, a felicidade com que as pequenas coisas. Tem nada a ver com a nossa maneira de viver, não é? Vive um pouco o dia a dia e vive os dias ao máximo, não é? Porque não fazem projetos a longo prazo, nós estamos sempre estressados a pensar daqui a 3 anos onde é que vamos estar, daqui a 5. Eles lá vivem o dia a dia e vivem o melhor possível e são muito mais dados a nível pessoal, ligações interpessoais são muito mais abertos do que nós. Uma sensação interessante que eu também senti quando vivi agora durante 3 anos no interior de Portugal, onde senti um bocadinho também essa abertura das pessoas, muito diferente das grandes cidades. Agora voltei para a Grande Lisboa recentemente e é muita diferença, que já não estava habituado a este tipo de vida. Ritmo muito acelerado, mas mais do que o ritmo profissional é a parte pessoal. Nós aqui andamos sempre a correr, não temos estas ligações que encontramos nas pequenas cidades. E como é que tem sido a adaptação? A nível pessoal, profissional e familiar? Sim, profissional, bem, não noto muita diferença. A nível pessoal tem sido de facto diferente, já não estávamos habituados a este ritmo. Portanto, nós fomos viver para o interior porque abraçámos um projeto aeronáutico, também, como tu sabes, e foi difícil a ida para lá, mas foi muito mais difícil o regresso, porque a adaptação, tivemos a sorte de ser muito bem recebidos e de estarmos numa pequena cidade com uma qualidade de vida invejável, né, que é Ponte de Sor, no Alto Alentejo. Foi muito difícil a decisão de regressar para a Grande Lisboa, porque tem tudo aquilo que nós não gostamos, o trânsito, o caos, o stress, mas estamos a adaptar-nos novamente, tem que ser. Essa mudança foi de acordo com as tuas novas funções, tu és o CCO da Seven Air. Era uma proposta, penso eu, que não podias fugir, que não tinhas grande margem de dizer que não, mas ou pelo menos pela potencialidade que isso colocaria. O que é que a Seven Air tem, e eu já te ouvi falar com muita paixão deste projeto, o que é que a Seven Air tem que vai revolucionar a aviação nos próximos anos? Bem, assim esperamos, né? Como eu te disse no início, eu falo com paixão. Todos os trabalhos ou cargos que eu tenho ocupado
tenho que assumi-los com paixão. Não consigo dissociar a questão da razão das emoções, porque, como as pessoas dizem, né, quando nós trabalhamos por prazer não nos custa. Eu seria incapaz de trabalhar, e já aconteceu no passado, e desliguei-me desses projetos, num projeto que não acreditasse e que não me fizesse emocionar e ter vontade de vir trabalhar todos os dias com energia. Portanto, a Sevaner abordou-me no início do ano. Eu estava ligado a outras empresas aeronáuticas e apresentou-me um projeto muito interessante que demorei poucos dias a ponderar e a aceitar a proposta. Portanto, basicamente, o grupo Sevaner, para enquadrar, é um grupo já bastante antigo. Como grupo existe há cerca de 10, 11 anos, mas cresceu através de aquisições. Portanto, foi comprando empresas com mais de 30 anos no mercado, seja de manutenção aeronáutica, seja de formação. Portanto, e nos últimos anos o que tem feito é capacitar-se a nível de certificações aeronáuticas, que é o que é mais difícil de conseguir. Portanto, para ter uma certificação é preciso ter uma série de condições físicas, humanas, administrativas, para obter essas certificações, e nos últimos anos o grupo obteve praticamente todas as certificações aeronáuticas. Nós cobrimos o espectro todo da aviação, desde a formação à manutenção aeronáutica, a projetos de engenharia aeronáutica, há uma própria companhia aérea que nós temos, portanto, uma série de certificações. E os acionistas chegaram à conclusão de que precisavam de fazer algo mais. Portanto, eles são muito bons a obter essas certificações e capacitar-se tecnicamente, mas precisavam de algo mais e tinham uma ambição bastante forte, e foi isso que me transmitiram, com a sua paixão também, que me contagiou. Portanto, concretamente, o nosso objetivo é sermos líderes em todas as áreas de negócio onde estamos. Dito assim, pode parecer um pouco pretencioso, mas achamos que não é. Já o somos em algumas áreas. Portanto, nós somos um grupo de aviação geral, e para quem não sabe, a aviação geral é uma aviação que engloba desde as escolas de formação, a aeronaves até 25 toneladas, portanto, estamos a falar de uma aviação mais ligeira. Não pretendemos sequer entrar em competição com as grandes companhias aéreas, como a TAP ou a SATA, portanto, não é o nosso negócio. Mas dentro desta área, sim, queremos ser líderes. Já o somos, como eu dizia, em algumas áreas, nomeadamente na manutenção deste tipo de aeronaves. Somos claramente os líderes, eu diria que provavelmente a Península Ibérica, a nível de número de aeronaves que mantemos todos os anos. Somos líderes, claramente, na Península Ibérica, na formação de técnicos de manutenção aeronáutica, que é uma área que cada vez com mais procura, e estamos em franca expansão nessa área, portanto vamos ampliar as nossas bases, vamos expandir-nos internacionalmente nessa área, mas depois temos as outras todas. Portanto, queremos ser muito mais fortes na formação de pilotos, queremos ser mais fortes na aviação regional, que neste momento operamos 2 rotas regulares, portanto, operamos Madeira, Porto Santo e uma rota regional de Portimão até Bragaça. Portanto, são concessões do Estado, mas temos planos para ampliar esse tipo de operações, não só em Portugal, mas noutros países. Portanto, foi basicamente por isto que me convenceram. Portanto, deu uma oportunidade de pegar num grupo e fazê-lo crescer, que é algo que eu gosto, e deu uma oportunidade de trabalhar em todas as valências da aviação, portanto, não estar restrito apenas à formação aeronáutica ou à aviação executiva, ou o que seja, mas conseguimos cobrir todo este espectro de negócio. Esse género de manobras de transportar pessoas famosas, de publicitá-lo nas redes sociais, é também uma das tuas estratégias para trazer a marca Sevaner mais para o reconhecimento do público? Sim. O problema, entre aspas, que nos deparámos foi que o grupo era composto por mais de uma dezena de empresas, todas com uma estratégia de comunicação distinta, portanto, não havia um elo comum, embora se tenha tentado fazer. E a estratégia, essencialmente, no início, focou-se nisso, foi uniformizar a marca, portanto, criámos um brand novo que aglutina todas as áreas. Temos 4 áreas de atuação, portanto, uma área de formação, uma área de serviços técnicos, uma área de transporte e trabalho aéreo e uma área de trading. Portanto, somos dealers de uma série de marcas. Portanto, conseguimos aglutinar em 4 áreas de trabalho, mas com uma comunicação visual única. Estamos positivamente surpreendidos com o impacto e com o reconhecimento que a marca já tem neste curto espaço de tempo. Nós tínhamos feito um plano há um ano e estamos pouco mais de metade
desse período e já temos um reconhecimento bastante interessante. Portanto, a Seven Air hoje já é reconhecida como marca própria e já pouco se referem às empresas do grupo, o que é mais positivo. Nessa estratégia focámos muito nas redes sociais, desenvolvimento de novas redes sociais, uma comunicação digital muito forte, porque hoje em dia é incontornável, mas depois acompanhado por algumas ações pontuais como esta que referi, de trazermos alguns VIPs, algumas caras conhecidas e envolvê-los nas nossas atividades. Portanto, acho que são ações diferentes, de publicidade diferentes, não é aquela publicidade paga normal do anúncio, não quer dizer que não façamos também pontualmente, mas queremos fazer algo diferente, portanto, redes sociais, eventos e participação em feiras nacionais e internacionais e eventos como a Lusóavia. Era a próxima pergunta. Esta associação à Lusóavia também é um pouco para colocar ainda mais a Seven Air no mapa da aviação, sim. Aqui já não apenas da nacional, mas da rede CPLP, sim. Ou da rede da lusofonia? Sim, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de referir no lançamento oficial do Lusóavia que nós somos um grupo português, 100% português, mas de um cariz internacional e não faria sentido nós olharmos para o mercado internacional se olharmos para o mercado lusófono, porque existem muitos pontos de ligação, tanto a começar pela língua, obviamente, mas relacionamentos históricos. Eu próprio tenho relações pessoais, porque já tive vivido em alguns deles, relações profissionais, porque já trabalhei com praticamente todos os países lusófonos. Portanto, não faria sentido, seria incontornável nós queremos olhar para eles e temos estado a olhar para alguns deles com atenção, temos planeado fazer alguma coisa com alguns dos países lusófonos, portanto não faria sentido não fazermos parte deste evento e quando fomos abordados dissemos logo que sim e é com expectativa que aguardamos o desenvolvimento deste evento. O teu sonho passa também por criares academias de formação fora de Portugal e em zonas falantes do português? Também é incontornável. Portugal tem qualidades únicas para a formação aeronáutica, sejam condições climatéricas, morfológicas. Quando comparado com outros países internacionais, estamos claramente no topo. Quando comparados com a Europa, ainda mais. Portanto, somos cada vez mais procurados por técnicos de manutenção ou pilotos estrangeiros de vários países para fazer a sua formação em Portugal. Primeiro, por estas características que eu referi. Segundo, porque os nossos técnicos são reconhecidos pela sua qualidade também. Terceiro, porque estamos dentro de um ambiente EASA. Portanto, a EASA, a Autoridade Europeia, é hoje a referência mundial a nível da aviação. E isso é uma mais-valia para nós portugueses. Portanto, praticamente todos os países procuram hoje obter uma licença EASA. Portanto, e juntando isto tudo, obviamente que a área da formação está a crescer e nós temos limitações de espaço. Eu penso que outras escolas se deparam com o mesmo problema, porque a procura de facto é muita. Nós estamos a planear fazer um investimento bastante grande aqui na nossa base principal em Cascais. Eu espero até ao final deste ano, mas seguramente no próximo ano, tanto com novas instalações, novos hangars, vamos reforçar a nossa frota de instrução com aviões novos, de fábrica, mas isto tudo tem um limite. Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, de mercados que podem produzir centenas e centenas de milhares de alunos por ano e temos limitações físicas. Portanto, faz algum sentido abrirmos academias nesses países. Portanto, tentando explicar, terá que ser um projeto gradual, portanto, teremos que começar. Os mercados dos países lusófonos ainda são muito pouco maduros. Têm dimensão a nível de população, mas são pouco maduros a nível de técnicos que saem para o mercado. Seja porque há dificuldades financeiras, os cursos não são baratos, seja porque têm dificuldades académicas, portanto, não é fácil encontrar pessoas com aptidão para estas profissões, mas existe o potencial. Portanto, e as ferramentas e a infraestrutura do que tu conheces vai precisar de grandes upgrades e atualizações. Na maioria dos países isso já tem acontecido, embora precisem ainda de ser atualizadas, mas, por exemplo, Angola tem aeroportos já de nível internacional, portanto, Moçambique poucos, mas tem alguns também, tem uma vantagem que tem pouco tráfego aéreo, portanto pode-se voar bastante. Cabo Verde tem uma infraestrutura aeroportuária muito boa, o Brasil é um continente, portanto, é verdade que tem que se fazer ainda melhorias,
No entanto, e lá está, estamos interessados, sim, em abrir academias nestes países, com parceiros locais, sejam governamentais, sejam privados. Não faz sentido irmos para estes países sem envolver os locais. O que podemos levar é o nosso know-how, a nossa capacidade de produção. E a vantagem do português como língua de lecionar, os cursos podem ser dados em português, não têm que ser dados em inglês? Não obrigatoriamente. Os manuais são todos em inglês. Os exames normalmente são todos em inglês. Temos a facilidade de poder dar aulas em português. Isso também é muito procurado, principalmente pelos países lusófonos da África. As opções que têm são países anglófonos, o que aumenta ainda mais as dificuldades e filtra ainda mais a possibilidade de... Eu estive numa conferência agora há poucos dias sobre a industrialização e o empreendedorismo em África, e uma das grandes vantagens da lusofonia é precisamente essa, porque treinar alguém em português é menos de metade do problema, porque se não tens de treiná-los para inglês, para depois treiná-los para aprenderem o que vão efetivamente aprender. E especialmente na aviação, em que as coisas são muito complexas, o recurso de tempo pode ser muito vantajoso, penso eu. O objetivo, pela escassez de técnicos especializados que há no mercado, o objetivo é ter o máximo possível de técnicos rapidamente formados. Portanto, quanto mais depressa os colocarmos no mercado de trabalho, melhor. Com limitações, obviamente, porque existe um período mínimo de treino que é extenso. No caso dos técnicos de manutenção, estamos a falar de 2 anos. No caso dos pilotos, é variável, porque depende um pouco da proficiência deles. Depois tem a parte prática do voo, que pode, num ano que não chova, ser mais curta, num ano que tenha um inverno mau, ser mais longa, mas que anda aí nos 18, 24 meses, no máximo. Portanto, contamos sempre com esse período de tempo. Portanto, se pudermos encurtar isso, melhor, porque se tivermos que acrescentar este período, um treino de inglês suplementar de 6 meses, ou o que seja, é pior, obviamente. Mas, voltando um bocadinho atrás, o nosso objetivo nos países lusófonos, de facto, é, com parceiros locais, desenvolver polos de formação, em que numa fase inicial, e uma vez que os mercados não são maduros e produzem poucos candidatos, podemos começar por uma coisa muito simples, que é fazer uma ground school, portanto uma escola apenas de teoria, e a parte prática ser feita na nossa sede aqui em Portugal. À medida que o mercado evolua e que já represente mais um número maior de alunos por ano, então podemos ir aumentando essa capacitação e começar a fazer aulas práticas lá, portanto, e estamos disponíveis para isso. Colocar simuladores, colocar aviões, portanto, estamos sempre a falar de investimentos avultados, mas que temos esse objetivo, haja interesse dos países lusófonos de o fazer e dos nossos parceiros locais de avançar. Devo dizer que não tem sido fácil, temos tentado já há algum tempo, por motivos muitas vezes que não entendemos, não temos conseguido chegar ainda a bom porto, mas eu sou muito persistente e ainda vamos ver a Seven Air em alguns destes países, sem dúvida. Acredito que sim. Nós estamos na sede da Seven Air, volto a repetir, aqui em Tires. Estamos rodeados de salas de aula, provavelmente até se houve algumas aulas, porque o espaço está mesmo apertado. Tu falavas há pouco que iam ampliar o projeto. A ampliação é mesmo necessária. Há um mercado emergente para e uma procura para o vosso serviço. Sem dúvida. Conseguimos desde logo ver isso a nível nacional. Portanto, Portugal é um país pequeno, mas se olharmos para os números de contratação recentes de técnicos, pilotos ou técnicos de manutenção das companhias aéreas, da SATA, da TAP, da nossa própria companhia aérea, estamos a falar de, no último ano, mais de 2 centenas de pilotos. Portanto, para a dimensão do nosso mercado é muito. Portanto, isso é um reflexo da necessidade que o mercado neste momento apresenta, pelos estudos todos que existem e estão publicados online. Portanto, são estudos emitidos pelas associações internacionais de aviação, portanto, IATA, ICAO, pelos produtores de aeronaves, tanto Airbus, Boeing, Embraer. O crescimento vai continuar a ser bastante elevado, próximo dos 2 dígitos, nos próximos 10 anos. Portanto, a área da formação é essencial. Neste momento, há companhias aéreas e há países que estão artificialmente a travar o crescimento porque não têm os técnicos para poder suprir as necessidades. Portanto, eu estive há uns meses na Indonésia, onde reuni com responsáveis de uma companhia aérea que tem centenas de aviões encomendados e estão a atrasar as entregas porque não conseguem arranjar pilotos para os voar. Portanto, esta necessidade vai ainda persistir e eu acho que aí tem que haver uma ligação muito forte das companhias aéreas e das entidades formadoras, como nós, de encontrar soluções. Portanto, seja de ampliar a sua capacidade, que é o que nós estamos a fazer, e oferecer soluções ao mercado,
seja de criar programas novos, programas de cadetes, por exemplo, em que as pessoas já são recrutadas e treinadas com a garantia de um posto de trabalho. Portanto, há várias fórmulas. O que assistimos é que neste momento, apesar do crescimento da área da formação, existe ainda um déficit entre a necessidade e o número de formandos feitos anualmente que é bastante elevado. E se olharmos para os números, principalmente da Ásia, de necessidade de pilotos ou técnicos de manutenção, estamos ainda muito longe de conseguir suprir essas necessidades. Vocês estão a fazer a vossa parte, estão a ampliar-se, estão à procura de novas instalações e já têm um programa de desenvolvimento para isso. E o país? O país também precisa de desenvolver pistas, espaços? Do meu ponto de vista, existem já hoje as infraestruturas a nível de pistas suficientes. É preciso aqui haver, se calhar, mais interesse dos proprietários dessas pistas, que tendencialmente são municípios, em apoiar de alguma forma os operadores dessas pistas. Portanto, aqui em Cascais temos tido uma receptividade fabulosa, temos que o dizer. A direção, a presidência da Câmara, que agora renovou o mandato, entendeu o aeródromo como fundamental para o desenvolvimento do município e tem apoiado os operadores, portanto, não somos só nós, mas tem abraçado aqui vários projetos, mesmo apoiado a nível da formação aeronáutica. Nós temos um projeto apadrinhado pela Câmara, e é um projeto único neste momento em Portugal. Foi pioneiro e ainda é o único, mas gostaríamos de o replicar, que basicamente o que fazemos é, com o agrupamento de escolas daqui, possibilitamos aos alunos de um curso técnico profissional fazerem em simultâneo uma licença técnica de manutenção aeronáutica. Portanto, isto é muito interessante. Portanto, eles começam no 10º ano, portanto, até o 12º. Têm aulas teóricas de manhã na escola e à tarde vêm fazer aulas práticas connosco. Isto é algo que, juntando as entidades governamentais, sejam locais ou nacionais, poderia ser replicado e faria com que mais técnicos chegassem ao mercado. É uma sinergia interessante. Tem que haver este tipo de sinergias. Vocês têm, não sei se é diretamente convosco, mas nós recebemos comunicados da Câmara de Cascais e de vez em quando há séniores que experimentam pela primeira vez voar. Há várias atividades isso, aqui ligadas à população e às empresas que operam o aeródromo. No nosso caso, o Grupo Seven Air tem abraçado muito esse tipo de iniciativas. Fizemos recentemente com a Casa de Criança da Tires, que é uma ONG aqui sediada, portanto, e possibilitámos aos miúdos que ali residem fazerem o batismo de voo. Vamos fazer até ao final deste mês também com idosos da Santa Casa de Misericórdia, também aqui da região, um batismo de voo. Portanto, obviamente que eu penso que é bom para a nossa imagem, mas transmite um bocadinho os nossos valores. Nós somos uma empresa privada cujo objetivo é o lucro, o objetivo final, obviamente, mas somos parte da sociedade, portanto, temos sempre que retribuir de alguma forma aquilo que a sociedade nos dá a nós também. Portanto, e estas sinergias entre as entidades governamentais, os operadores, as ONGs, que seja, são sempre bem-vindas. A nível como tinhas perguntado, de algo mais que se possa ser feito a nível nacional para o desenvolvimento do cluster aeronáutico. Portanto, isso tem sido feito, há que dizer. Este governo e o governo anterior perceberam que o cluster aeronáutico é uma área muito interessante para o desenvolvimento nacional. Portanto, e criaram alguma agilidade para empresas do setor, seja de produção aeronáutica como a Embraer, seja de formação. É preciso, se calhar, haver mais comunicação, mais celeridade e mais ligação entre os poderes locais, donos das infraestruturas, e os operadores e, se calhar, o Governo Central. Falávamos há pouco da questão de fazer sinergias com a Câmara de Cascais e de virem cá jovens que tinham formação teórica de manhã e a parte prática à tarde para terem cursos de manutenção da aviação. O glamour dos pilotos muitas vezes é ultrapassado pelo retorno financeiro do pessoal de manutenção. Há uma diferenciação de imagem, mas muitas vezes o retorno financeiro e a procura acaba por ser maior até na manutenção, não é? É verdade. Portanto, é claramente desconhecimento da realidade das profissões, porque o mecânico hoje em dia já não é aquele mecânico de mudar óleo como que existia antigamente. Portanto, o técnico de manutenção aeronáutica é um técnico altamente especializado, que tem um curso de formação de 24 meses, teórico e prático, e posteriormente ainda mais 24 meses de estágio profissional, portanto, o on-job training,
Portanto, só ao final de 4 anos é que consegue ter uma licença para poder trabalhar. Portanto, o facto de haver este tempo de formação muito longo e o facto ainda de haver um estigma, muitas vezes das famílias, ter um filho mecânico, faz com que não havia até recentemente, assim tantas pessoas interessadas em obter esta formação. Mas como a lei da oferta e da procura, portanto, havendo poucas pessoas com a licença, a empregabilidade é elevadíssima e a remuneração hoje em dia é praticamente equiparada à remuneração de um piloto. E fazem viagens na mesma. E podem trabalhar fora. Portanto, nós temos tentado, nestes últimos meses, mudar um bocadinho esse estigma e comunicar ao mercado o que de facto é a profissão de TMA, como chamamos. Fomos a feiras profissionais, feiras de educação. Felizmente posso dizer que este mês de setembro abrimos uma turma recorde aqui na base de Cascais. Estamos a fazer também formação para parceiros, como a OGMA. Portanto, temos 2 turmas novas nas OGMA formadas por nós, que iniciaram em setembro. Vamos abrir uma nova base no Porto, já em outubro, e já temos uma turma preenchida também. Portanto, acho que estamos gradualmente a conseguir levar ao mercado um bocadinho a realidade do que é ser TMA, a empregabilidade que existe. Eu posso garantir, e posso garanti-lo por escrito, que garanto trabalho a um TMA. No caso do piloto, não é tão garantido. Portanto, felizmente, nós temos uma taxa elevada de empregabilidade dos nossos alunos, portanto, eu diria acima dos 90%. Mais ou menos, portanto, 92% dos nossos alunos consegue trabalho nos 12 meses seguintes a terminar a formação. Portanto, que é interessante, mas não é garantida. Pois. Os técnicos de manutenção, eu ouvi qualquer coisa de que, a regra geral, quando acabam o curso, já estão empregados. Há uma procura a meio do curso. A meio do curso. Nós temos vários casos, nós temos parcerias várias, por exemplo, com a Ryanair Technics, com a SATA, com a Zogma, com a iFly, portanto, com outras empresas, para enviar os nossos alunos para a fase do on-job training com eles. O que acontece muitas vezes é que eles ainda nem nessa fase já têm contratos de trabalho assinados com outras empresas, já estão a ser remunerados com salários interessantes durante a fase de estágio e depois, quando terminam, recebem a sua licença, parte 66, esse valor dispara. A nível de operação, qual é que é a paridade? É uma tripulação para um mecânico? Há mais mecânicos na empresa do que pilotos? Como é que funciona? Depende da aeronave, não é? Depende um bocadinho, mas também depende um bocadinho da operação da companhia aérea. Portanto, o ideal de uma operação de uma companhia aérea será ter 8 tripulações por aeronave. O mínimo dos mínimos para manter a operação viável são 3 tripulações por aeronave, portanto varia um bocadinho. Temos as low cost com menos, a TAP, eu penso, uma NetJet, por exemplo, tem 8 tripulações por aeronave. Nível de mecânicos também depende um bocadinho do tipo de manutenção que a empresa faz. Se faz só manutenção de linha, se faz manutenção de base, se tem aviónica, se tem motores, se tem pintura, portanto é um bocadinho complexo dizer isso. Portanto, no nosso caso particular, nós temos mais técnicos de manutenção do que pilotos. Uma palavra que nós temos ouvido muito sair da tua boca é certificação, certificação. Na aviação, para quem não saiba, há organismos certificadores no mercado europeu, no mercado americano, no mercado asiático e penso que no mercado africano. São 4, se bem que o do mercado africano normalmente usa debaixo de outra bandeira, não é? Mas essa certificação, e gostava que tu explicasses um bocadinho para leigos, essa certificação obriga a parâmetros muito, muito importantes para vocês, enquanto operadores e treinadores de pessoas, ou educadores de pessoas, mas também para a própria companhia aérea não perder a sua própria certificação e poder ficar impedida de voar, inclusivamente. Sim. Basicamente, indo ao princípio, existe uma entidade internacional, que é a ICAO, que é o órgão regulador da aviação a nível mundial. Portanto, é um órgão das Nações Unidas e os países membros fazem parte desse órgão. O que aconteceu foi que alguns países, no caso dos Estados Unidos com a sua autoridade local, a FAA, ou a Europa com a EASA, o que criaram foi, com base na regulamentação da ICAO, regulamentações mais exigentes. Durante muitos anos a FAA foi a referência, hoje em dia é a EASA. Portanto, a EASA é um órgão que depende da Comissão Europeia, fazem parte de todos os países da União Europeia e mais 8 países que não são membros da União Europeia. Portanto, logo à partida, uma pessoa que tem uma licença destas pode voar em qualquer um destes países.
Portanto, pelo grau de exigência, é uma licença que é reconhecida em praticamente todo o mundo. Muitos países dão reconhecimento imediato, outros, no limite, obrigam a fazer 2 exames escritos. Depois, todos os países têm a sua autoridade local. Portanto, nós continuamos a ter a nossa autoridade local, que é a ANAC, que implementa a regulamentação emitida pela EASA. Portanto, no caso da Ásia, como tu referias, existem as autoridades locais, mas que se regem pela ICAO. África, idem. Portanto, se formos a Moçambique, existe o IACM, que é o Instituto de Aviação Civil de Moçambique, em Angola o INAVIC, São Tomé tem o INAC, e por aí fora. Portanto, no Brasil é a ANAC também, mas estão debaixo da ICAO. Portanto, ou seja, a regulamentação é mais básica, é geral e é mais básica do que a EASA. A aula está entusiasmada. A aula está a ser animada. Porque é que é importante a certificação? Porque a aviação, por ser um transporte aéreo de passageiros, por operar num ambiente não muito normal, tanto no ar, tende, quando acontece um acidente, a causar um grande impacto social, mesmo económico. Houve companhias. Há uma teoria qualquer que diz que cada acidente é uma forma de aprender a evitar próximos acidentes. Sempre. Se nós avaliarmos os números, cada vez há mais aviões a voar, mais passageiros a ser transportados e percentualmente menos acidentes. Portanto, isso só se consegue com o quê? Com a regulamentação, portanto, cada vez regulamentação mais apertada, com formação, cada vez mais formação. Portanto, o que nós criamos no safety é o chamado safety. Portanto, existem hoje obrigatoriamente safety management systems, portanto, sistemas de gestão da segurança, que o que fazem é criar barreiras de prevenção aos acidentes. Portanto, e essas barreiras são conseguidas essencialmente por isso que eu dizia. Portanto, as autoridades emitem regulamentação e essa regulamentação, uma das coisas que define é que as empresas que prestam serviços, sejam eles quais forem, têm que ser certificadas. Portanto, essa certificação garante que as empresas cumprem todos esses elevados requisitos. São bastante exigentes, são onerosos. Vocês, por exemplo, a nível de formação, têm que ter o vosso simulador, tem que estar certificado de acordo com características específicas, as ferramentas usadas na manutenção. Tudo tem que estar certificado, inclusive as salas de aula. Portanto, começamos por aí. As salas de aula são certificadas, os manuais são certificados, os aviões são certificados, o simulador, os instrutores, tudo é certificado. Portanto, nós passamos por tantas certificações e que são renovadas periodicamente, que dá uma garantia de que o trabalho que é feito nestas entidades que são certificadas é reconhecido pela autoridade, logo cumpre todos os requisitos. Como tu referias, é verdade que aconteceu alguns problemas, nomeadamente em Moçambique e em Angola, que durante algum tempo estiveram impedidos de voar para a União Europeia. Porquê? Porque a EASA não reconhecia nas autoridades locais ou nas companhias locais o cumprimento desses requisitos, nomeadamente de segurança e de formação. Portanto, é aí que eu acho que nós podemos ajudar os países lusófonos. Nós somos seguramente o grupo com mais certificações. Portanto, para nós é o dia-a-dia certificarmos, sejam elas quais forem. E acho que aí poderíamos trazer mais valias para os países lusófonos. E é algo que também queremos transmitir no Lusoave aos nossos parceiros. E também transmitir às pessoas que têm medo de andar de avião, que tudo o que está dentro do avião é altamente certificado, desde os parafusos às pessoas que ali trabalham. Não é? E depois cada avião tem a sua própria certificação, porque tu próprio tens brevet, tens um limite até ao qual tu podes voar, que é à vista, penso eu, e com um motor só. Sim, normalmente há vários tipos de certificações. No caso, por exemplo, os tripulantes de cabine têm uma certificação básica e depois, quando fazem uma qualificação numa aeronave, é averbada na sua licença. O mesmo para os técnicos de manutenção aeronáutica, portanto, fazem um curso básico, que é feito por nós, chamamos ab início, e depois fazem um type rating, ou uma qualificação tipo, na aeronave onde vão trabalhar. Os pilotos idem. Portanto, o piloto começa por algo muito simples, que são os voos visuais, portanto, voos VFR, que apenas permite essa voar... Essa parte do muito simples e voar não parece ser a mesma não parece ser uma frase com muito sentido. Os pilotos são largados no limite 15 horas de voo, portanto, é muito pouco, às vezes até menos do que como a pessoa consegue conduzir um carro sozinha, mas é verdade, são poucas horas. Portanto, essa fase inicial permite voar em condições visuais, ou seja, bom tempo, aviões monomotores em condições perfeitas. Depois o que se vai acumulando ou averbando são outras qualificações. Portanto, voos noturnos, voos de instrumentos, o que permite então já voar com condições atmosféricas mais adversas, multimotores, depois existem a parte da teoria, portanto, linha aérea, legislação, etc.
Existe um curso obrigatório pela EASA, que é o chamado MCC, que é o Multi-Crew Cooperation. Basicamente avalia-se a interação num ambiente multi-crew, portanto que isto é essencial para quem quer voar com piloto profissional. E depois tem uma licença de piloto profissional. O que é que lhe permite fazer? Permite-lhe voar aviões genéricos. Quando quer ir para uma companhia aérea, mais um curso, qualificação tipo, e vão fazer curso até à reforma. Portanto, e fora as reciclagens obrigatórias? Todos os anos obrigatórias. Portanto, são profissões, como eu dizia, altamente regulamentadas, que obrigam a uma série de requisitos. Os pilotos, nomeadamente, têm que fazer exames médicos todos os anos, têm que fazer simuladores de 6 em 6 meses, têm que renovar as suas licenças anualmente. Simulador é outro problema, não é? Porque tens que ter painéis, eu acho que me explicaste isto a última vez, são painéis intermutáveis para simular o cockpit de várias aeronaves diferentes. Depende do simulador. Portanto, no caso, há vários graus de simulador que são certificados também. Portanto, numa escola, nós utilizamos os chamados FNPTs, portanto, são aparelhos de treino, para não estar a dizer a sigla em inglês, aparelhos de treino de navegação. Depois também tem vários níveis. Portanto, o nível máximo são os Full Flight Simulator, portanto, são aviões que replicam 100% do voo real, portanto, e avermam como um voo real, mas estamos a falar de aparelhos que custam milhões de euros e que tendencialmente só as companhias aéreas é que os operam. Portanto, no nosso caso, portanto, os tais FNPTs, os simuladores que nós usamos, normalmente trazem mais do que uma configuração, portanto, o que precisamos de fazer são os tais painéis. São operações que demoram alguns minutos, 20 minutos, mudar o painel de uma aeronave para uma outra aeronave. E com isso conseguimos cobrir com o mesmo aparelho 4 tipos de avião. Nós temos um simulador neste momento aqui em Cascais. Vamos receber um novo no próximo ano, do mesmo fabricante, é um fabricante francês. Já traz umas aeronaves um bocadinho diferentes, já traz ATR-42 e Airbus 320. Portanto, já vai abrir outro mercado. Abre um bocadinho mais, já é um simulador topo de gama neste segmento de simuladores. Portanto, faz parte do tal investimento que nós estamos a fazer, que é bastante avultado, tanto, como eu dizia, instalações novas, hangares novos, um campus para os nossos alunos internacionais e um simulador novo também. Tu estás a falar já de modelos de avião. Eu sei que não te posso perguntar qual é que é o teu avião favorito, porque era complicado, mas qual é que foi o avião mais fantástico que tu pensaste, eu nunca vou voar e voei? Provavelmente quando eu trabalhei em aviação executiva foi, se calhar pelo impacto que teve, portanto, quem transita de uma aviação... Um Airbus privado, exatamente. Quem transita de uma aviação comercial com 150 passageiros, ou que seja, e depois entra neste meio, é um meio completamente diferente. Até a aeronave voa da mesma maneira, mas estamos a falar de uma realidade muito, muito distinta. E por ser tão distinta, se calhar foi aquela que me deu mais prazer e mais gozo até agora. E qual é que, se tu pudesses voar, voavas? Ias buscar um Concorde ao museu? Não, não. Se eu pudesse comprar para mim próprio um avião, eu gosto de aviões executivos, portanto, provavelmente compraria um Gulfstream 650 ou um Global 7000, mas isso é outra realidade, portanto, vou ficar só pelo gostaria Tu tens avião? Essa é uma pergunta. Não, gostaria e gostavas de ter um avião parado, para usar quando quisesses? Não o teria parado, certamente, mas gostava. Vamos ver se consigo ainda chegar aí. Os aviões pequenos também é algo que podemos desmistificar. Por exemplo, a aviação geral, esta aviação onde nós nos integramos, tem aeronaves até a preços bastante competitivos. Mais baratos que carros. Muitas vezes mais baratos do que carros. E também o desconhecimento das pessoas às vezes afasta-as desse... O que é caro não é comprar a aeronave em si, é depois a manutenção. Portanto, a hangaragem tem que ser paga, o parqueamento tem que ser pago, o combustível, a manutenção é periodicamente feita, é cara, porque tem que ser feita em entidades certificadas. Os motores têm um potencial de vida limitado, portanto têm que ser substituídos de X em X tempo, que também não são assim tão baratos, portanto o caro não é a aquisição. De facto, se formos ver Richard Branson, os grandes empresários de aviação, todos eles dizem que a melhor maneira de ser milionário é começar como bilionário e entrar no negócio da aviação e comprar aviões, mas não é assim tão linear, portanto consegue-se ganhar dinheiro, não se consegue a nível particular, de facto, uma pessoa que queira comprar um avião nunca vai ter rendimento daquilo. É um gasto e a pessoa tem que estar mentalizada que vai gastar, mas não é assim tanto
quanto muitas vezes as pessoas pensam. Esses mitos, tu de certeza que ouves imensos mitos e ouves os medos de voar e essas coisas todas, especialmente estando ligado a esta prática. Qual é que é o mito que mais te ofende virem-te perguntar? Há alguma pergunta que seja recorrente e que tu já... Epá... Há várias. Há várias. O que é recorrente? Bem, as pessoas que têm medo de voar... Nós assistimos recentemente, por exemplo, houve infelizmente um acidente aqui numa praia aqui próxima de Lisboa, onde morreram umas pessoas, infelizmente, mas o que assistimos nesse caso em concreto, e era isso que eu queria apontar, é que apareceram de repente milhares de especialistas. Toda a gente é um especialista em aviação. E mais ainda do que treinadores de bancada, o que eu acho. Portanto, não nos compete a nós avaliar se o que foi feito foi o mais correto. Existe uma entidade para o fazer. Não éramos nós que íamos lá. Portanto, é muito difícil de uma pessoa, não estando naquela situação, saber como é que lidaria com ela. Mas eu acho que o maior mito é esse, as pessoas acharem que sabem tudo e conhecem tudo. Mais uma vez, voar, pôr um avião no ar, isto é complexo e requer muita certificação, muita formação, muita aprendizagem. E nós assistimos as pessoas ou têm um desconhecimento tal e por isso têm medo de voar, portanto não percebem porque é que o avião voa e têm medo que aquilo caia, ou então acham que sabem tudo porque já voaram algumas vezes e então dá-se o oposto, é o 8 e o 80. Às vezes o 80 é mais perigoso porque as pessoas quando têm excesso de confiança... Acontece o mesmo com os pilotos, quando têm excesso de confiança é quando acontecem os problemas e isso tentamos evitar. E para o outro lado, tu tens ouvido como eu esta questão dos drones e do perigo dos drones no ar, achas que é um buzz para uma extra regulamentação e para limitar algumas coisas que se calhar não estão bem feitas ou é mesmo um perigo real? Infelizmente, e contra os meus amigos dos drones, eu acho que é real, porque já tivemos inclusive casos de quase acidente com as nossas aeronaves. Vai ter que passar por isso mesmo, vai ter que passar por uma regulamentação. Existe uma pequena regulamentação recente aqui da ANAC, que não é suficiente do meu ponto de vista. É um bom caminho, é um bom passo, mas tem que passar essencialmente pela formação dos proprietários dos drones. Então, nós assistimos, a EASA, mais uma vez, ainda não regulamentou nesse sentido, mas assistimos a algumas autoridades locais, no caso aqui da vizinha Espanha, que já há 3, 4 anos que obrigam a quem compra um drone a ter um curso de piloto numa escola certificada. Portanto, isso faz com que, se analisarmos, existem muito poucos incidentes em Espanha, comparativamente com os nossos ou com outros países. É incontornável a presença dos drones, a tendência vai ser só aumentar, portanto temos que os regulamentar. Aconteceu o mesmo com os aviões, portanto, quando começaram a haver muitos aviões, portanto, teve que se regulamentar de forma diferente o tráfego aéreo, a formação, portanto, e tem que se fazer o mesmo com os drones. E um futuro de aviação não tripulada, mesmo de passageiros e assim, já se fala? Achas que é viável? Vai acontecer, é também uma questão de tempo. Talvez não ainda na minha esperança de vida, mas vai acontecer seguramente. Existem já testes feitos pela Boeing, por exemplo, não com inteligência artificial, mas com robôs. Portanto, ainda nem sequer estamos a falar da inteligência artificial. Eu acredito que o futuro vai passar por aí, se calhar um futuro ainda algo longínquo, mas que será uma transição. Eu acredito que numa fase de transição teremos um piloto humano e um piloto robô ou inteligência artificial. Um piloto automático mais evoluído. Exatamente. E depois, com a fiabilidade que seguramente aquilo vai revelar, o piloto humano vai deixar de existir. Portanto, nessa altura a Seven Air vai ter que arranjar uma nova forma de formar. Vai sempre haver manutenção. Exatamente, vamos ter que nos focar. Mas será daqui a muito tempo, eu também espero. Acho que ainda não estamos preparados para isso. Até porque a inteligência artificial ainda está numa fase muito embrionária, portanto, não sabemos o que é que pode vir dali. Os robôs, como eu disse, a Boeing está a fazer um teste muito preliminar. Isto são coisas que demoram muitos anos até serem provadas, tem que se fazer muitas milhares de horas de testes para provar a fiabilidade, portanto, mas será uma eventualidade no futuro. O sonho de voar das pessoas vai sempre levá-las a voar ludicamente, como os carros antigos. Eu sei que também é uma paixão tua. Mesmo que os carros se transformem todos em elétricos, tu, se puderes, ao fim de semana andas sempre com carro a gasolina. Eu acho que o voar vai ser assim, não é? Vai ter que ser, eu acho que sim. Vai ser muito semelhante. Eu acho que nós vamos assistir no futuro a isso. Há uma grande evolução. Se nós analisarmos a evolução do tipo de máquinas que nós vamos hoje,
nos últimos 50 anos não foi assim tão grande. Foi mais ou menos, mas vemos os princípios são os mesmos. Portanto, o que tem evoluído são, essencialmente, os motores evoluem, são menos, consomem menos, portanto, são menos poluidores, por exemplo, até porque há, felizmente, preocupações ambientais, mas assistimos essencialmente a grandes alterações a nível da aviónica e até temos aqui alguns exemplos, comparando um cockpit de há 50 anos com um cockpit de hoje, são bastante diferentes. Mas o funcionamento de uma aeronave continua basicamente a ser o mesmo. Existem alguns projetos também para alterar um bocadinho isso. Portanto, aeronaves estratosféricas que fazem voos já quase no espaço, o que permite fazer ligações muito longas em uma curta distância. Sabemos que a SpaceX nos Estados Unidos está agora a querer fazer voos comerciais em foguetões. Portanto, há vários projetos que vão alterar significativamente o transporte aéreo. Portanto, a Airbus está a planear um táxi elétrico não tripulado. Portanto, há vários projetos interessantes, mas eu penso que vai então replicar um bocadinho o que acontece hoje com os carros. Portanto, já temos carros elétricos no dia a dia, portanto é quase incontornável. O futuro vai ser esse, portanto, mas as pessoas continuam a ter o prazer de guiar um carro clássico, não é? A combustão. Vai acontecer o mesmo com os aviões, pelo menos enquanto nós formos vivos e que depois, eventualmente, no futuro, quem desconhece este tipo de aeronaves vai deixar de ter interesse nelas, mas durante alguns anos, sim. O tempo está contra nós, estamos sempre a caminhar para o futuro e o nosso tempo também está a terminar, mas não posso terminar sem te perguntar, Alexandre, daqui a 5 anos, se eu te voltar a convidar para uma entrevista, o que é que tu estás a fazer? Espero ainda estar na Seven Air nessa altura e já como líder de mercado em todas as nossas áreas de atuação, já com presença nos países lusófonos e o mundo é muito dinâmico, a aviação ainda mais, portanto é muito difícil fazer planos a tão longo prazo. Nós temos um plano a 3 anos, mas vamos ver o que é que o mercado nos traz e daqui a 5 anos falamos. Exato, está combinado. Hoje estivemos à conversa com Alexandre Alves, o empreendedor, apaixonado do ar e do voo. Foi uma conversa interessante. Para a semana voltaremos com outra. Tentaremos um convidado tão interessante, não prometo, mas voltaremos com certeza para ter uma conversa consigo. Até para a semana.